Olá, vou fazer uma palavra para você, para mim, que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens, que são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe do eunuco havia constituído, glórias a Deus, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar, e rei, conforme vires, te haja com teus servos. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, quando Deus permitiu Nabucodonosor a vitória sobre Joaquim em 605 a.C., o monarca babilônico levou alguns dos vossos do templo e também alguns escolhidos dentre os príncipes e nobres. Depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o império babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônios cultos para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis de boa aparência e de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura dos caldeus, os babilônios, e assim torná-los úteis no serviço real, e entre eles estava Daniel e seus 3 amigos. E assim começa a história de Daniel, meus irmãos, que quer dizer, Deus é meu juiz. Daniel tomou uma decisão, e nem sempre decidir é fácil. Exige reflexão, cautela, discernimento, sonhar, planejar e desejar algo faz parte da vida do ser humano. Então, você precisa decidir buscar a excelência. Enquanto você não decidir andar em excelência, seu destino será consequência da mediocridade. Daniel é um exemplo de pessoa que buscou excelência em tudo que ele fez. Leia lá Daniel 5, 12 e 14. A excelência produz resultados visíveis na vida de quem a pratica. Se você for ver lá em Provérbios 22, 29, ele fala: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Daniel 6, por exemplo, diz: então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, oh, glórias a Deus. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Chegou como escravo e o rei já estava. Por quê? Porque buscou a excelência do Senhor. Ele tomou a decisão de seguir as coisas de Deus. Glórias a Deus. Ainda no Daniel 6, versículo 28, nos fala: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha aí, quando você busca as coisas do Senhor, você precisa decidir ser alguém de caráter, irmão. Hoje, uma grande parcela da sociedade
dão valor ao talento em detrimento do caráter. Olha, o Salmo 10 diz, Salmo 10, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Glórias a Deus. Provérbios 22, 1, caráter é essencial, pois o talento somente o levará até onde o seu caráter o sustentar. Perdeu a riqueza? Não perdeu nada. Perdeu a saúde? Perdeu alguma coisa. Perdeu o caráter? Perdeu tudo. Você precisa decidir o seu relacionamento com Deus, irmãos. Por meio da oração, da leitura, da sua palavra. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais ficar próximo de Deus, Deus vai gerar o favor e o livramento divino. Leia Daniel 1:9, que diz, aleluia. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque quando Daniel decidiu fazer as coisas de Deus e não a do homem, olha que era o rei, que o chefe dos eunucos ficou com medo. Mas assim, Deus tocou no coração e ele fez o que Daniel pediu. E Daniel não se misturou, não comeu do manjar e nem comeu das coisas do rei, bebidas. Glórias a Deus. O versículo 17, ainda do capítulo 1 de Daniel, diz, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência, em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus, ele vai estar sempre com você quando você tomar a decisão certa de ser alguém de caráter, um caráter irrevogável, um caráter que não se vende pelos manjares do mundo, um caráter que é voltado à doutrina do Senhor, em jejum e oração e obedecer na palavra de Deus. Deus estará sempre contigo. Você vê que Deus deu conhecimento e inteligência em todas as leis de sabedoria, visto que os 4 jovens eram dedicados a Deus, e o Senhor empenhou-se em assisti-los. Se o crente se esforçar para ser fiel a Deus em tudo, pode ficar certo de que Deus será com ele e lhe dará ajuda e graça necessária para que ele execute a sua vontade. Está aí a palavra do Senhor. Quando for decidir, decida primeiramente, tome a sua decisão com a vontade do Senhor. E o Senhor lhe dará o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Deus te abençoe e te dê mais sabedoria na presença de Deus.